nós temos um quadro que é chamado Bate-Papo. Todos os sábados a gente vai trazer um profissional diferente, seja psicólogo, seja a pessoa arquiteto, coach, várias áreas e vários campos para a gente fazer esse bate-papo tão especial. E hoje o nosso bate-papo aqui é com a nossa queridíssima Mônica Martins, que vai falar sobre nós a respeito sobre a estrutura emocional. Mas antes da Mônica entrar no tema, logo, diretamente, né? A Mônica, ela é coach, psicóloga, coach life business. Mônica, muito obrigado por você estar aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para poder começar, né? A respeito que é, como se desenvolve ou como cria essa estrutura emocional. Oi, Carlos. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui na BRTV. Perfeito. E é uma alegria realmente contribuir com esse conhecimento, porque eu sei que isso faz grande diferença na vida de uma pessoa. Então, a estrutura emocional, ela é construída a partir das memórias que todos nós, como crianças, né, como adolescentes, como adultos, vivenciamos. Então, essas memórias criam a nossa estrutura emocional. Como que acontece isso? Então, toda memória negativa ou positiva cria a nossa estrutura. Seja na crença de identidade, ou seja, ser quem eu sou. Bacana. Na crença de capacidade, fazer, e também na crença de merecimento, ter. Bacana. Inclusive, a gente tem até, acho que uma pirâmide, que depois a nossa produção vai colocar para o pessoal gravar isso daí. Uma coisa bem bacana, que eu até esqueci de falar, a Mônica está fazendo um excelente trabalho no Instagram, com algumas lives. Isso. Então, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar a respeito da parte de ser, que a gente é as nossas memórias. Exato. E você também lançou a segunda, né? Que terminou essa semana. Sim, que fala a respeito de fazer. Isso, as crenças de capacidade, exatamente. Isso, que a gente pode tudo. E logo, logo, ela vai lançar no pico da pirâmide ter. Exato, as crenças de merecimento que já vão acontecer agora, nessa próxima semana. Nós começaremos as lives na quarta-feira, então elas serão as quartas, quinta e sexta-feira dessa próxima semana. Nós vamos falar sobre essa ponta, né, essa extremidade da pirâmide que trabalha as crenças de merecimento. Bacana. Uma pergunta, Mônica, a respeito da estrutura emocional. Assim, a gente sabe que é uma coisa interna do ser, mas que a gente sabe que sofre algumas, como se diz, interferências exteriores. Exato. Então, isso confere? Então, Sim. A parte social é predominante para a gente ter esse controle da estrutura emocional? Ela não é predominante, sabe, Carlos? Mas ela influencia muito. Nós temos a nossa própria essência, né? Então tem toda a história da genética, a vivência com os nossos pais, os nossos antepassados. Porém, sim, toda a nossa vivência social tem uma influência forte sobre as nossas crenças, tanto de identidade, quanto de capacidade, quanto de merecimento. Então a gente percebe que os pais têm uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Com os filhos, Sim. Para ter essa estrutura emocional. O Sim. histórico é importante. Sim. Agora, também, quando nós chegamos na fase adulta, por exemplo, não nos cabe ficar culpando os nossos pais, porque eles foram vítimas de outras vítimas, né? Os nossos pais não tinham o conhecimento que a gente tem hoje no século XXI. Então, nós também podemos nos reconstruir, eliminar as crenças disfuncionais, que nós chamamos crenças limitantes, e podemos construir novas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Por exemplo, vamos supor que a gente, quando crianças, chegamos em casa com dinheiro nas mãos e o pai ou a mãe disse assim, lava a mão, porque dinheiro é sujo, né? É uma coisa natural normal, dos pais, né? normal. Mas cria um distanciamento. Eu não posso tocar no dinheiro não é uma coisa tão boa assim, né? É sujo. Então, cria-se ali uma crença disfuncional em relação ao dinheiro.
Como que eu posso modificar essa crença? Ter novas experiências com o dinheiro, por exemplo. Quando eu começo a perceber que ao ganhar dinheiro eu posso fazer com que a minha vida seja melhor, eu posso fazer com que a vida de outras pessoas ao meu redor melhore também, então eu começo a mudar a minha crença de merecimento. Opa, eu mereço ter dinheiro porque quando eu tenho mais dinheiro, eu posso abençoar a vida de outras pessoas ao meu redor. E a minha própria, né? Porque ninguém oferece aquilo que não tem. Que bacana. Como que eu vou oferecer algo que eu não tenho, por exemplo, né? Exatamente. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, as pessoas acabam enviando pra gente. Ótimo. Inclusive, tem umas perguntas para você aqui. Eu vou até acompanhar aqui. Vamos ver uma pergunta que o pessoal fez para Mônica. Então, eles perguntam o seguinte, na verdade aqui só uma pergunta a respeito, a gente sabe que a estrutura emocional, né, sofre um pouco essa interferência. Sim. E eles estão informando como a gente vai acabar com esse ciclo. Você falou que um é a vítima do outro, então de que forma a pessoa pode fortalecer as suas crenças positivas? Olha, que pergunta fantástica, Pedro. Fantástica. Olha, é o seguinte, quando nós eliminamos as crenças disfuncionais, criando novas crenças, então a partir desse momento que eu começo a perceber, dei o exemplo do dinheiro, né? Certo. Mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. Mas se eu começo a perceber que o dinheiro, ele é benéfico, ele traz benefícios para minha vida e para a vida de outras pessoas, eu elimino as crenças disfuncionais imediatamente. É um processo? É. Mas a partir do momento que eu crio uma nova crença fortalecedora, eu elimino a crença que era limitante na minha vida, né? E aí eu passo a ter uma vida mais próspera, mais feliz, com melhores realizações, e é assim em todas as áreas da vida. Bacana. Então a gente vê que, e muitas vezes a prosperidade, por exemplo, as pessoas de idade às vezes têm mais dificuldade para poder esquecer ou para poder tentar mudar. A gente fala que aquele campo de resiliência, né? Que é muito importante. Sim. Como você falou, não vitimizar, não ser vitimado, Isso. mas se tornar resiliente na situação, no campo que está vivendo agora. Isso. É mais difícil para o pessoal os idosos? Sim, Pessoal da terceira idade? é um pouco mais difícil, sim, porque os idosos são mais sensíveis, né? Eles têm algumas limitações, porém não é impossível, tá, Carlos? Existem idosos que estão completamente decididos, determinados a efetuar mudanças nas suas vidas. E como a gente pode ajudar essas pessoas a identificar? Nós precisamos saber exatamente onde que é a dor, né? Quando a gente está com determinada dor e a gente vai a um consultório, a gente vai a um médico ou um psicólogo, né? A gente identifica, olha, tá doendo aqui ou ali. Então, aí é feito um diagnóstico. O diálogo é importante. De algo importante. A dor sinaliza para você. E a dor emocional também sinaliza. Então, a pessoa, ela consegue verbalizar aonde que está essa dor emocional. Então, a partir desse ponto de dor é que a gente consegue identificar, diagnosticar e traçar um plano de ação para que essa pessoa possa criar, então, novas crenças funcionais, crenças fortalecedoras sobre sua identidade, sua capacidade e seu merecimento. Muitas vezes as pessoas não têm... Tem algum remédio que, de repente, você acha que, assim, medicação, remédio, pode ajudar isso? Ou, de repente, torna a pessoa mais dependente? Eu acredito que quando a gente fala de remédio, de medicação, a gente está falando já de uma ordem mais crônica, né? Então, aí essa pessoa já vai precisar procurar um especialista, como um psiquiatra, por exemplo, né? Já é um nível mais crônico. Agora, se a gente tem um nível onde é possível modificar as suas crenças, é muito melhor de trabalhar as crenças quando está nesse nível. É que, infelizmente, às vezes nós deixamos com que nossas vidas cheguem no estágio de ir para UTI emocional, para depois tentar o resgate. Isso é muito ruim. Isso é mais complicado. Né? Se a gente tem uma saúde emocional preventiva, se eu começo a perceber meu mal-estar em algumas áreas da minha vida e eu procuro ajuda, ou eu já me disponho a modificar meus pensamentos, minhas atitudes, meus comportamentos, então eu com certeza não vou chegar nesse nível tão crônico. Que é uma UTI emocional. Muito interessante. Uma coisa bem interessante para o pessoal de casa, vocês que
têm filhos, vocês que de repente têm algum amigo que está nessa situação, vocês são muito importantes, porque vocês podem dialogar. Então a comunicação é muito importante. É isso que a Mônica está falando. A gente precisa verbalizar os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente não verbaliza vamos dizer, pela fala, né? Isso. Mas isso a gente pode verbalizar, a gente pode enxergar as pessoas que verbalizam através da postura corporal. Isso, a postura corporal diz muito. Inclusive, essa semana eu fiz um post muito interessante no meu Instagram que estava falando sobre a pose do poder. Né? Opa, vamos fazer um exercício agora. O pessoal de casa se prepara e vai fazer um exercício da pose do poder. Imaginem a Mulher Maravilha, né? E todos os outros super-heróis que você admira. Mulher Maravilha, eles, essa é a pose. Essa é a pose, Opa. né? Então, o que acontece? Quando você comunica, você pode fazer essa pose também, do Superman. Né? Do Superman. Quando você comunica para o seu corpo que você é um super-herói, você comunica uma crença de identidade sobre você. Agora, se você tem uma postura... Autoestima, claro. Então, agora, se você tem uma postura... Faz comigo, você tá cabisbaixo, triste, deprimido, olha. Aí eu falo pra você, levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai, né? Exatamente, senão a coroa cai. É isso, Carlos. O que acontece? Bacana. O sentimento que você produz no seu corpo, todos os hormônios vão para o seu cérebro. E eles sinalizam para o seu cérebro que você está deprimido. E, consequentemente, se você repete esse comportamento diariamente, esse sinal, essas sinapses que são feitas no seu cérebro, elas criam memórias disfuncionais. Bacana. Sobre você, sobre sua crença de identidade. E a partir do momento a gente começa a criar memórias positivas. Você começa a criar memórias positivas quando todos os dias você se sente verdadeiramente um super-herói. Mesmo que você tenha uma história triste, tenha uma história de dor ou várias, porque todos nós passamos por histórias disfuncionais, histórias de dor, de sofrimento. E isso leva à depressão? Leva, sim. Se você não trabalhar isso na prevenção emocional, você vai chegar numa depressão, sim, muito disfuncional. Mas se você trabalha na prevenção, como? Com exercícios físicos, com vitaminas, né, gente? Às vezes a gente chega no tarja preta, no medicamento tarja preta, porque a gente não tem hábito de se alimentar bem, de fazer exercícios físicos, de tomar vitamina D, porque a gente tem pouco sol, né, dependendo do local que você reside. Que bacana. Então, assim, saúde... a alimentação faz parte também. Sem dúvida. Então, bons livros, sabe? Bons livros, bons vídeos, bons filmes, tudo isso. O nosso cérebro é como uma terra fértil. Qualquer semente que você planta lá, ela vai brotar e ela vai gerar frutos, né, gente? Que bacana. Então vamos ter o cuidado de plantar boas sementes. Exatamente. Então, pessoal, vai ficar aqui a dica. Nosso bate-papo de hoje foi excelente. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. É sempre muito bom. Sua companhia maravilhosa. Você que tem. Então, pessoal de casa, é super simples para vocês seguir a dica da Mônica, fazer a pose de super-herói. Vamos lá, mulheres? Yes! Maravilha. Vamos lá, homens? Superman. Isso. Essa daí, acordando, pensamento positivo. Isso aí.